só. Entrando. 1, 2, 3. Entrou. Olá, amados e amadas de Deus, seguidores de O Dom na Escuta. Hoje nós temos a alegria de mais um encontro. Pedimos desculpas a você pela demora, um pouquinho de atraso. Nós estamos fazendo aqui os ajustes na tecnologia, mas aí deu certo. Estamos aqui e hoje nós temos como participante, esperamos que possa entrar, a nossa querida Reane. Ela é psicóloga e serve na Fazenda da Paz. Ela vai conseguir entrar, Felipe? Está dando a informação aqui de que ela não vai poder entrar hoje por conta da... Não foi possível ela entrar, viu? Mas vamos então falar hoje sobre o tema A Vida em Comunidade em Tempo de Distanciamento Social. Vida em comunidade e distanciamento social. É uma pena que a Rayane não vai poder vir, porque ela ia falar um pouco sobre essa dimensão psicológica nessa situação em que a gente vive a pandemia e somos desafiados a viver em comunidade e manter o distanciamento social. É algo contraditório, mas é um desafio para a gente enfrentar. Pois bem, a nossa fé cristã, ela é um dom gratuito de Deus e ela é vivenciada essencialmente na sua mais genuína forma, na presença, na proximidade e em comunidade. Nós partimos das Sagradas Escrituras, no livro dos Atos dos Apóstolos, que trata sobre as primeiras comunidades cristãs. E lá diz que eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. Atos, capítulo 2, versículo 42. Na origem da fé cristã, era muito importante a figura da casa. A casa de família, enquanto espaço familiar, ela foi um dos lugares privilegiados do encontro e do diálogo de Jesus com os seus discípulos, com os seus interlocutores. Nós vamos encontrar muitas passagens das Sagradas Escrituras em que Jesus está na casa. E nas casas, ele curava, ele perdoava, ele partilhava o pão à mesa com os publicanos, com os pecadores. Ele refletia sobre a sua palavra, sobre os assuntos importantes da vida em comunidade, como o jejum, a oração, a caridade. Ele orientava sobre o comportamento da comunidade. Era na casa. Não havia a igreja, o templo. O que havia era a casa. E ali ele anunciava a palavra, falava da importância da palavra de Deus. Era assim, era na casa, na pequena comunidade. Nós chamamos hoje a igreja doméstica. Pois bem, a Igreja Católica hoje reflete sobre o sentido da comunidade. Ela vai dizer que a paróquia ela é uma comunidade de comunidades. E vai falar das chamadas comunidades eclesiais missionárias. Partindo daquela origem, como era nos Atos dos Apóstolos, as primeiras comunidades, e chegando até os nossos dias, com os desafios que nós encontramos hoje do mundo urbano, das grandes aglomerações, mas é sempre importante a vida em comunidade. E a igreja fala das comunidades eclesiais missionárias. Essas comunidades, elas se formam em ruas, nos condomínios, nos aglomerados, nos edifícios, nas unidades habitacionais,
nos bairros populares, nos povoados, nas aldeias, nos grupos por afinidade, nas escolas. O que é importante aqui é que são comunidades eclesiais missionárias. Elas devem se configurar sempre como uma verdadeira rede de comunhão na igreja local, em cada lugar. Aqui nós estamos falando de comunidades cristãs que vivenciam a sua fé, vale também para outras comunidades, mas aqui especificamente da comunidade cristã. Como viver em comunidade neste tempo? Essas comunidades elas são compostas por pessoas. Essas pessoas se reúnem, se encontram para ler a palavra de Deus, que é a base, para se alimentar da Eucaristia, e elas têm uma perspectiva missionária. Isso caracteriza uma comunidade. Pois bem, irmãos e irmãs, este é o fundamento. Este é o fundamento. Mas você pode me perguntar assim, mas e nesse tempo em que nós somos convidados a manter o distanciamento social, ou por vezes se diz a manter o isolamento social. Esse é o grande desafio nosso. Como viver em comunidade e, ao mesmo tempo, manter o distanciamento social. Como fazer isso? Aqui nós precisamos realizar aquilo que hoje nós dizemos tanto, nos reinventar. É contraditório? Não, não é contraditório. É possível. E é possível exatamente a partir daquilo que vou tocar agora. E vou falar agora a partir de uma pergunta, porque esse espaço aqui é o espaço para você falar, para eu escutar. E depois eu vou falar alguma coisa. Então, a partir de uma fala, uma pergunta aqui da Selene. A Selene diz assim, faz uma pergunta diretamente a mim. E ela diz, o Senhor viveu dias de limitações durante o isolamento por conta da Covid-19. Quais mudanças o distanciamento provocou na sua vida? Eu experimentei essa realidade de fazer o distanciamento social aqui no meu isolamento domiciliar. Do dia 12 ao dia 26 de maio, eu fiquei no isolamento domiciliar, porque estava acometido pela Covid-19. E nesse tempo eu já refletia naquele momento ali. Eu tive que administrar bem dois aspectos, que foram eles, o tempo e o espaço. Tive que administrar isso com sabedoria, com discernimento. E nesse tempo, nesse período, eu encontrava, para falar da minha realidade pessoal, muito tempo e pouco espaço. Muito tempo e pouco espaço. Eu tinha 24 horas por dia ali, no espaço de aproximadamente 20 metros quadrados. Naquele mesmo período, eu tinha que realizar, antes tinha programado para realizar tantas atividades. Eu tinha um espaço enorme, o mundo a percorrer, porque nós tínhamos a visita ad limina, nós tínhamos a Assembleia Nacional da CNBB, aqui em Aparecida, a visita ad limina era em Roma, e aí, de repente, eu me encontro com um tempo todo para vivenciar dentro de um espaço muito pequeno, de 20 metros quadrados. Nesse sentido, eu quero usar de uma frase do Papa Francisco, que ele costumeiramente diz, que ele diz que o tempo ele é superior ao espaço. O tempo é superior ao espaço. E nesse momento, o que é interessante é a gente se perguntar como administrar tudo isso nessa situação concreta. As perguntas são muito importantes
nesse momento, porque nós temos muito mais perguntas do que respostas para as coisas. No entanto, uma reflexão que eu parto de uma entrevista do cardeal Tolentino Mendonça, uma entrevista muito interessante que ele fez sobre a espiritualidade em tempos de pandemia. E nesse sentido ele vai citar o Papa nesse aspecto, que o tempo é superior ao espaço. E ele diz, o que falo para você agora é partindo dessa sua reflexão, que eu fiz minha e compartilho com você, que esse tempo é um tempo kairos, um tempo cronos, aliás, esse tempo de 24 horas, de 1 hora, de um dia, de um ano, de meses, esse é o tempo cronos, aquele que você mede pelos segundos, pelos minutos, pelas horas, etc. É o tempo cronos. E nós precisamos fazer desse tempo cronos o tempo kairos. Kairos é o tempo de Deus. Kairos é o tempo oportuno. Kairos é um tempo propício para a gente realizar de uma forma superior aquilo que muitas vezes nem em todo o tempo, cronos, nós somos capazes de fazer. Aí, nesse sentido, é interessante que esse tempo agora, ele seja tempo de escuta. Esses aspectos são muito interessantes para que você perceba que a gente pode vivenciar no isolamento, a gente pode vivenciar a vida de comunidade, a comunhão com os outros, como viviam as primeiras comunidades, como nós vivíamos antes da pandemia, de uma forma limitada, é verdade, mas agora o tempo é exatamente também para a gente perceber os limites, as falhas. Muito interessante aquilo que falou o Papa Francisco, quando no dia 19 de abril ele fez aquele momento da bênção Urbi et Orbi para a cidade e o mundo. Então ele falou sobre a situação em que o mundo está doente, como nós queremos viver de forma sadia no mundo que está doente, para dizer que não foi o coronavírus que trouxe o problema, que adoeceu o mundo. Na verdade, o mundo já estava doente por conta do distanciamento, do isolamento, por conta do querer viver sem Deus, do afastamento das pessoas. E essa pandemia veio para escancarar essa realidade, a qual o mundo já vivenciava nesse aspecto. Então, nesse sentido, vai dizer o cardeal que esse tempo, ele é um tempo de escuta. Que esse tempo é um tempo de se criar, não é um tempo estéril, não é um tempo para a gente fazer, digamos assim, um vácuo na vida, viver um tempo de parênteses, como se ele não tivesse o seu valor. Não, é um tempo de escuta e é um tempo de se criar, é um tempo fértil, é um tempo propício. Esse tempo é também um tempo de descoberta da família, de viver os valores da família, de viver a proximidade, de curtir as pessoas na família, que é a pequena comunidade, que é a igreja doméstica. Quantas vezes a gente sentia a falta de conviver em família? Não, era uma das doenças do nosso tempo, não encontrávamos espaços para viver em família. Eu sempre digo assim, que é um tempo oportuno para a gente separar o que é essencial daquilo que não é essencial. E essencial, nesse momento, é a vida, e a vida com saúde. Um outro aspecto muito presente é aquele de viver a proximidade através das mídias sociais. Porque muitas vezes, em família, na pequena comunidade, nós vivíamos presentes, mas ausentes. E até se dizia, fazendo uma crítica às mídias sociais, que elas separavam quem estava perto e elas aproximavam quem estava distante.
Nesse tempo é o tempo de aproximar quem está distante, mas também manter a proximidade com quem está próximo de nós. Com quem está próximo de nós. Também essas mídias, elas nos ensinam muito isso e nos proporcionam, melhor dizendo, esse aspecto. Às vezes estamos próximos, mas muito ausentes. Nesse sentido, tanto aquela proximidade de sentir a alegria de estar junto em família, de sentir a alegria de poder escutar. Eu tive essa experiência com a presença da minha mãe, ela está aqui em casa, e quantas vezes ela estava aqui durante o tempo anterior, que nós dizemos normal, antes da pandemia, e às vezes eu passava o dia correndo nos afazeres, para lá e para cá, e fazendo coisas que precisavam de fato ser feitas, do ponto de vista da celebração, da administração, dos encontros, e aí às vezes não tinha tempo de estar com ela. E nesse tempo a gente tem tido mais tempo para estar com a pessoa, sem deixar de fazer aquilo que precisava ter feito, aproveitando mais o tempo em um espaço menor, e isso nos proporcionou esse momento, a gente viver um espaço menor e aproveitar mais o tempo. É um aspecto muito interessante. A gente ganhar mais tempo ocupando um espaço menor. Né? Nesse sentido, naquela experiência Selene, amigos e amigas, eu pude administrar esse tempo e esse espaço através das videoconferências, das reuniões que fizemos à distância com tantas pessoas, e assim nós pudemos fortalecer a nossa comunhão, e isso é a comunidade, mesmo estando distante. Mesmo estando distante. Esse tempo nos foi proporcionado, melhor dizendo, pelas mídias sociais também. Aí realizamos tantas videoconferências, mesmo estando confinado, como agora também um pouco mais fora, mas também ainda no distanciamento social, a gente faz esta comunhão. E isso é viver a comunidade. E isso é fortalecer o sentido da comunidade. Se não fosse esse tempo, certamente não teríamos tido a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa, né, esse bate-papo, porque era uma tendência que já havia antes, no sentido de a gente fazer as nossas reuniões por videoconferências, e assim a gente ganharia mais tempo, a gente economizaria dinheiro, mas a gente não fazia, não descobria que tinha esses meios eficazes. A pandemia nos forçou a fazer isso. Nesse sentido, um aspecto positivo, um aprendizado que tiramos dessa situação, que não é por nada boa. No entanto, nós tiramos este aprendizado. Quanto tempo? Para você ter uma ideia, para ir a uma reunião em Teresina, a gente gastava, no mínimo, 10 horas. Para fazer uma reunião de 1 hora, gastava, no mínimo, 10 horas. Entre viagem, entre deslocamento, enfrentando o trânsito, a gente gastava também dinheiro. Agora, a gente pode fazer de uma outra forma. Não estou dizendo que esse seja o ideal, nada vai substituir plenamente o sentido da proximidade, o sentido da reunião, do encontro, do conviver, né, do comer junto, nada vai substituir. No entanto, em alguns momentos, em vários deles, nós podemos fazer dessa forma e manter a comunhão, fortalecer a comunidade. Um outro aspecto é que o distanciamento social ele nos impede de nos aproximar e de tocar as pessoas. Você lembra do tema da campanha da fraternidade, que foi retirado do Bom Samaritano, do Evangelho de Lucas, que diz que ele viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Cuidou dele tocando nele, colocando no seu animal, levando para casa. Talvez esse tempo não nos permita tocar, não nos permita nos aproximar muito, mas não nos impede de cuidar, não nos impede de olhar.
Olhar, nós podemos olhar à distância, e cuidar também podemos cuidar sem o toque. É interessante a gente perceber que a vida em comunidade, ela tem a exigência da proximidade, ela tem a exigência do relacionamento, do toque, da saudação. Isso nos faz muita falta. Mas, nesse tempo, vamos então fazer que nossa vida aconteça este Kairos, o tempo de Deus. Vamos ser criativos, vamos procurar escutar mais, vamos curtir mais a vida em família, vamos olhar quando nós não podemos tocar, nós vamos olhar e vamos continuar cuidando. É isso que nós podemos realizar nesse tempo, é isso que nós temos que fortalecer, nos reinventando e assim ter aquela consciência de que esse tempo não é estéril. Esse tempo é um tempo propício para que a gente possa crescer em comunhão. E por falar em crescer em comunhão, nós temos a presença materna, amorosa de Nossa Senhora, que nos ajuda a viver esta comunhão. Ela que cuidou também da família de Nazaré, que ela venha cuidar das nossas famílias. Ela que foi entregue por Jesus Cristo, seu Filho, como mãe da humanidade, que ela interceda por nós nesta hora difícil, em que nós precisamos, de fato, fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa amizade, fortalecer a nossa comunhão e, consequentemente, fortalecer a comunidade, com todos os limites, mas não é menos valiosa, não é menos graciosa da parte de Deus, não é menos abençoada por Deus. Convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo neste momento esta oração. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Peçamos ao Senhor que nos abençoe e que nós possamos sempre nos encontrar nesse tempo. Cada vez mais nós vamos fortalecendo esses laços de amizade. Participe através do YouTube, através do Facebook, Diocese de Parnaíba, nesse momento. Sempre que possível, vamos estar reunidos nesse horário para a gente sempre falar sobre um tema. O tempo é curto e é precioso, porque ele é mais importante e superior ao espaço, como disse o Papa Francisco. Peçamos ao Senhor que nos abençoe, continue fazendo a sua pergunta, dando a sua colaboração. Esse é o nosso espaço de interação, o dom na escuta. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor vos volva para vós o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. Pela intercessão materna e amorosa de Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus onipotente e misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua participação e até quarta-feira, se Deus quiser. Grande abraço. Saiu?